Olá pessoal, bom dia, me chamo Andressa Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café e hoje da série Trânsito estamos aqui falando com a nossa convidada especial, Caroline do Vale, mais conhecida como Carol, grande amiga nossa. A Caroline é proprietária da Autoescola Mega na cidade de Araucária e veio aqui agregar conhecimento nessa nossa jornada da série Trânsito. Então, estamos aqui recebendo a Caroline. Tudo bem com você, Carol? Apresente-se um pouquinho, fale um pouquinho do seu trabalho aqui no município de Araucária como proprietária da autoescola, como diretora-geral. Você também desempenha a atividade de instrutora teórica, prática, né? Fale um pouquinho de você para nós. Bom dia, doutora. Primeiramente, agradeço pelo convite para poder participar da sua série Trânsito, que é muito importante para nós, principalmente como os donos e instrutores de trânsito na cidade. Me chamo Caroline, como a senhora me apresentou. Sou proprietária da Autoescola Mega há 8 anos, atuo na área há 10. Desses 10, a qual eu fiquei 6 anos na prática e 4 eu estou entre prática e teórica também. Na prática eu dou aula em todas as categorias, A, B, C, D e E. Atualmente a parte teórica me apaixonou mais. Em todos esses anos de ensino que você possui, Carol, qual é a maior preocupação do CFC em estimular esse candidato à primeira habilitação em aprender? O que você entende como mais relevante na hora da absorção desse conhecimento por parte do aluno? No caso, a parte de legislação, né, no qual nas aulas teóricas é uma carga horária de 18 horas aulas para isso. Dentro dessa matéria existe um leque, qual o aluno vai aprender sobre a legislação básica, sobre a parte prática do exame mesmo, sobre a questão de normas de circulação, que é importantíssimo para o nosso trânsito, a parte de sinalização, infrações, crimes de trânsito e a direção defensiva, o qual ainda falta muito para os nossos motoristas. Se os motoristas fossem mais defensivos, o nosso trânsito não seria tão violento como é hoje. E você acredita que depois de terminadas as aulas teóricas, as aulas práticas, você acredita que esse candidato, na íntegra, ele sempre se encontra adequado para a realização da avaliação prática de direção? Ou é necessário orientar para que ele tenha aulas complementares, para que ele fique apto para essa avaliação? Como é que funciona? Isso é relevante. Existem casos e casos, né? Existem casos que com as 20 aulas práticas que é determinado pelo CONTRAN, o aluno está totalmente apto. E existem aqueles que o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não por não entender. Geralmente ele sabe fazer, mas ainda assim ele tem um pouco mais de dificuldade, mas porque ele deixa a sua ansiedade, o seu nervosismo vencer na hora do exame prático. Então, alguns, sim, a gente orienta. Nós, na nossa autoescola, temos uma ficha de avaliação, no qual o instrutor faz anotações diárias sobre a aula do aluno. E no final ele faz um feedback em relação à baliza, em relação ao trajeto, né? No caso, a rua, estacionar na rua. E daí o aluno assina, e daí ali o instrutor anota se o aluno precisaria de aulas complementares ou não, a qual o instrutor sempre deixa o aluno avisado que é a seu critério comprar essas aulas ou não, né? Geralmente ali umas 2 aulas antes do exame, já pela demora da abertura de vaga de exame prático, mas aí é o critério do aluno. Mas a gente tem esse feedback do aluno quando é orientado ou não, mas fica a critério dele. Ah, entendi. Então, antes de partir para o exame prático de direção veicular, o instrutor vem dando um acompanhamento e um feedback para a própria autoescola. Então, ele vem mencionando o desempenho desse candidato durante esse processo de formação. Sim, a gente tem essa ficha, até para nós, né, eu como diretora geral, a Tassiane como diretora de ensino, a gente ter esse acompanhamento com todos os alunos das aulas práticas. Nas aulas teóricas a gente também tem, nossos instrutores teóricos implementaram um simulado, então a gente envia para o celular do aluno, o qual fica registrado ao Google esse simulado, e a gente também tem esse acesso para ver onde o aluno está tendo mais dificuldade, para a gente poder focar mais sobre isso com ele.
Entendi. Isso é muito importante, pessoal, porque como a gente já vem falando na série Trânsito, é importante você pesquisar o CFC, você identificar se nesse CFC existem instrutores preocupados na preparação realmente desse candidato. Porque, afinal, não é preparar o candidato apenas para o exame, né, Carol? Não, a gente preza em preparar o aluno para dirigir. Então, nossos instrutores, eles não ensinam somente o básico para o aluno passar no exame do Detran. Lá é o básico. Os nossos instrutores, eles ensinam o aluno a dirigir para a vida. Perfeito. A gente identifica que, como o próprio examinador do Detran que esteve conosco aqui há alguns dias atrás, ele disse: o teórico e o prático normalmente estão bem alinhados, mas o controle emocional é aquele que acaba levando esse candidato à falta eliminatória ou que acaba por reprová-lo, né? Então, no momento da avaliação, qual é a maior orientação que vocês passam para esse candidato? Para manter a calma, como ele sempre teve em aula, a gente tenta explicar, falar para eles: olha, o exame vai ser só mais uma aula prática, não vai mudar em nada, você não vai fazer nada além do que fez nas 20 aulas com o instrutor. A única coisa é que vai mudar o instrutor dentro do carro. Então a gente tenta que eles se baseiem que não é um examinador, porque o examinador, ele é um instrutor também, né? Só que ele não tá ali para reprovar ninguém, ele tá ali para avaliar. O aluno, quando reprova, ele se auto-reprova, aquele que comete as faltas. Então, o instrutor só vai estar ali sentado, passeando com o aluno, no qual o aluno vai desempenhar tudo que ele fez em aula. E é interessante isso, né, Carol? Porque é no processo, é nessa jornada do conhecimento junto à autoescola que esse candidato ele vai se habituar e vai se preparar para a avaliação prática. E em relação agora àquela pergunta que nós estamos falando aqui antes da nossa entrevista, com CFC ou sem CFC? O que você me diz do projeto lei lá do deputado Kim Kataguiri, né, que queria tornar facultativa a frequência em autoescola? Culturalmente nós não estamos preparados para isso, né? Não, infelizmente não. Então a minha resposta seria com CFC, né? Não por ser dona, tá? Agora vamos falar no lado instrutora de trânsito, tá? Nosso país, ele não está preparado culturalmente para não ter o CFC, para ser facultativo. Por quê? Os costumes, os vícios que nós temos no nosso país, eles são muito violentos. Então, a CNH em si, ela não deixa de ser um porte de arma. Porque se você não cuidar, mata, né? Então, a gente vê muitos acidentes no trânsito, a qual muitas pessoas, infelizmente, perdem a vida. A gente viu um recente agora que um jornalista ficou esmagado entre duas carretas. Pelo que que eu acompanhei, né, no jornalismo não saiu a perícia, mas o motorista da carreta, ele estava com excesso de velocidade e não viu onde estava o trânsito engarrafado. Aí tá, cadê a distância de segurança? Então, tudo isso aprende no CFC porque vai aprender nas aulas teóricas, em direção defensiva. A gente foca muito, a gente enfatiza muito sobre o condutor sair um condutor defensivo e não ofensivo. É isso que a gente sempre fala para os alunos. Nós não queremos que vocês saiam daqui mais um motorista. A gente quer que vocês saiam daqui condutores defensivos e não ofensivos. Motorista é aquele que dirige, o condutor não. O condutor, ele dirige com responsabilidade. Então, ele sabe uma distância de segurança, ele sabe o que fazer quando tem uma condição adversa, ele sabe a legislação, ele sabe como se portar no trânsito, o que significa todas as sinalizações, ele sabe como as normas de circulação de trânsito. Então, é um motorista que ele está consciente no que ele está fazendo no trânsito. E principalmente para não ser violento, né? Então, muitos alunos, eles questionam: mas só eu vou mudar? Não. Só que se cada um fizer a sua parte, o nosso trânsito vai melhorar. E o trânsito do Brasil hoje, estatisticamente falando, ele é um dos mais violentos do mundo. Então, se cada um fizer a sua parte, se cada aluno sair do CFC com esse pensamento, a gente consegue melhorar. Até porque se o aluno, o motorista, fica mais de 5 anos sem fazer a sua renovação da CNH, quando ele for renovar, ele tem que fazer aula de direção defensiva e primeiros socorros. Por quê? Porque ele já não tem essa base, né? E outra, sempre estar atualizado.
porque sempre tem alguma coisa mudando. Questão do toxicológico, né? Antes era só na renovação da CNH, agora é a cada 2 anos e meio. Então, muitos precisam ainda ter essa renovação de conhecimento. E sem o CFC, isso vai morrer, porque você não vai aprender o correto. Você já vai vir com os vícios do teu pai, do teu namorado, da tua mãe, do teu avô, do teu tio, do teu amigo, e que não são vícios que são corretos, né? Que é você dirigir ofensivo, você correr, então alta velocidade, você beber e dirigir, falar no celular e dirigir, ser violento, né? Ser estressado, xingar. Então, e já vem esses vícios, o qual não vai ajudar o nosso trânsito a progredir em nada, bem pelo contrário, ele vai só regredir, né? É verdade. Então, é essa necessidade, porque renovar é viver, né, Carol? Então, a gente pode ali alinhar essa necessidade de conscientização da população. Então, para termos um trânsito melhor, por tudo que você nos trouxe aqui, a gente acaba por concluir aquilo que nós já estamos falando da série Trânsito, que trata um pouquinho sobre a educação que esse candidato já vem trazendo do lar, né? Sim, até porque em uma das matérias que a gente tem é sobre cidadania, né? E a cidadania, ela é o convívio interpessoal, o convívio que você vai ter no trânsito, porque todo mundo forma um trânsito. Os animais, as pessoas, ciclistas, todos formam um trânsito e todos têm que viver em harmonia, porque senão vira um caos, né? O trânsito é a coletividade, pessoal. Então, assim, eu desde já quero agradecer a participação tua aqui, Carol. Nós tivemos ali uma jornada diante do Detran enquanto eu trabalhava lá. E a Caroline, como dona da escola, como instrutora também, nós tínhamos uma convivência quase que diária, né, Carol? Então, quero te agradecer pela presença aqui. Com certeza veio enobrecer o nosso trabalho. E esse trabalho com certeza vai agregar muito aí para a população de Araucária e região, porque nós estamos vendo que os vídeos estão tendo um alcance maior. E o trânsito é isso, é a coletividade. Para que nós possamos diminuir esses resultados impactantes em relação à agressividade no trânsito, é necessário substituir os sentimentos indesejáveis por aqueles que se tornam desejáveis, melhorando todo esse cenário que nós estamos vendo nos dias de hoje, tá bom, pessoal? Desde já agradeço a vocês, agradeço a você, Carol. Eu agradeço, doutora, pelo convite, por estar com o escritório de portas abertas pra... Eu vou chorar. Corta, pera, deixa eu respirar. Eu que agradeço, doutora, pelo convite, por estar com o escritório de portas abertas para um tema que é tão importante para nós, que é o trânsito, né? Claro, eu te agradeço muito, obrigada, que Deus esteja sempre nos teus negócios, na sua vida, na sua família. E agora, pessoal, para a gente manter o nosso bom hábito, eu vou fazer a leitura bíblica de uma palavra e nós finalizaremos com uma oração, tá bom? Hoje eu vou ler com vocês um livro que é bem pequenininho, é curto, o livro de Neemias, lá no capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então, pessoal, Neemias trabalhava como copeiro. Ele trabalhava como copeiro para um rei da Pérsia. E certo dia ele teve conhecimento de que Jerusalém havia sido destruída, seus muros estavam destruídos, seus portões tinham sido queimados. E ele ficou abatido porque seus pais eram de Jerusalém. Ele era de Jerusalém. Embora ele estivesse habitando num palácio, convivendo com um rei, uma vez que era copeiro, tinha uma função de privilégio, ele, quando teve a notícia, ficou triste, ficou chateado, porque era sua família que estava lá. Então, por dias, Neemias lamentou, Neemias se entristeceu. E o rei, identificando a tristeza de Neemias, perguntou a Neemias: por que é que você está triste? O que houve com você? E Neemias diz: Rei, Jerusalém foi destruída. Não há muros mais lá. Os portões foram desolados, não existem muros, não existem portões. E a minha família está lá. E o rei, acreditando na palavra de Neemias, disse assim: o que você quer que eu te faça? Neemias diz: eu quero ir até lá. Me dá uma carta e me deixe ir até lá.
E o rei pergunta: você tem prazo para voltar? E ele diz: sim, estabeleça um prazo. Neemias deu a palavra ao rei. E o rei então disse: já que você me deu a sua palavra, pegue tudo que você precisa para levantar os muros e os portões e vá. Então ali a gente consegue identificar que o rei, sendo Deus nas nossas vidas, é ele quem olha para você e diz: vá. Então, embora você não tenha às vezes a força para vestir a camisa e ir, Deus hoje diz: vá reconstruir Jerusalém, vá reconstruir os muros e os portões. E nessa caminhada, quando Neemias foi, ele tinha uma permissão para ir do rei, e mesmo assim ele era abordado em fiscalizações, ele era abordado por piratas, e muitos tentavam impedir com que ele chegasse a Jerusalém. Porém, chegando lá, ele identificou que os muros realmente estavam destruídos, os portões também, mas a primeira coisa que Neemias fez quando chegou em Jerusalém foi retirar os entulhos. Retirou os entulhos, e chegando lá, muitas pessoas se levantaram como aliados e falaram: Neemias, eu sou com você, eu vou te ajudar. Vamos levantar os muros, vamos colocar os portões, porque antigamente, se um império não tivesse muro e não tivesse portões, ali você não tinha como viver. Você sobrevivia, porque os camponeses eram saqueados sempre. As mulheres eram violentadas, as crianças eram usadas como escravos. Então Neemias, sabendo que a sua família estava perecendo, foi até lá para levantar os muros e os portões. Não foi fácil, porque o processo da restauração não é fácil. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que Neemias era um homem comum, como eu, como você. Neemias não tinha dinheiro, não tinha nome, mas Deus era na vida dele. Então quando o rei diz: vá até lá e volte, é como se Deus dissesse a você: reconstrua os muros, vá para a sua família, reconstrua a sua família. Às vezes você pode estar pensando: meu Deus, eu não sei mais o que fazer pela minha família, eu não tenho mais oportunidade de mudar nada. Hoje Deus está dizendo para você: experimente o extraordinário que Deus tem para a tua vida. Levante os muros, construa os portões, porque quando restaurar a sua vida, quando Deus restaurar a sua vida, nada nem ninguém vai destruir, porque é Deus com você. Então, a partir de hoje, declare sobre a sua vida: vou restaurar o meu casamento, vou restaurar a minha família, vou restaurar a minha vida financeira, vou restaurar tudo aquilo que eu preciso. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus abra as portas, que você consiga alcançar a sua Jerusalém, que tudo aquilo que você acredita que está destruído seja restaurado no nome de Jesus. Porque quando Deus é com você, Ele levanta pessoas, Ele levanta aliados para te ajudar. Muitas vezes falaram para mim, como eu já disse para vocês aqui: não vai conseguir, deixou aquilo que era certo pelo incerto. Mas hoje eu te digo: Deus tem feito o extraordinário dele na minha vida. E esse é um testemunho maravilhoso, porque ele disse: vá. E quando ele disse vá para você também, isso significa que você vai conseguir, você vai chegar lá. Então, a tua família será restaurada, os teus filhos que não sentam mais à mesa com você vão começar a sentar. A mudança vai chegar. Os sinais de Deus vão ser permanentes na sua vida. Aquilo que você acredita que é tão difícil de acontecer, aquele contrato extraordinário virá. O melhor resultado Deus tem garantido para você. Vamos orar comigo? Aonde você estiver, se puder, curve a sua cabeça e oremos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Pai querido, nós nos colocamos, te agradecemos, Senhor, pela presença da nossa convidada, da Caroline, da Carol. Jesus esteja com ela no caminhar, na vida dela, na família dela, nos filhos dela, nos negócios, Pai. Abra as portas, Jesus, transborda as botijas, que ela, Senhor, venha a ser referência nessa cidade, porque Tu és Deus na vida dela. Abençoa o Renato, Paizinho, esteja com ele nos negócios dele, na vida dele, na família dele, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Abençoa a Priscila, Senhor, como gestora, como administradora, Senhor, como empreendedora.
Pai, coloco a minha vida nas tuas mãos e a vida dos teus filhos que estão escutando essa palavra. Atinge, Senhor, que as sementes sejam lançadas e que os resultados aconteçam. Que nessas semanas possamos ver portas abertas, possamos ver o transbordar de Deus em cada um de nós. Pai, que o extraordinário esteja cada vez mais próximos, que possamos deixar legados, que possamos, Senhor, deixar a marca do Espírito Santo, que possamos ouvir a Tua palavra em cada detalhe, em cada sinal, Jesus, que o Senhor coloca no nosso caminho. Permanece conosco, Pai, e que o melhor venha, no nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta, compartilha e coloca na área da sua vida que você precisa de oração e nós vamos fazer essa oração por você. Um abraço, fica com Deus e até segunda-feira no Advocacia com Café.